E aí, tudo bem? Eu sou Ronan Santos, do Almanac X, e esse é um vídeo especial, um conteúdo extra na semana com uma mega compilação com os vídeos mais assustadores dos últimos anos. Então tranque as portas, apague as luzes e aproveite! Este fato aconteceu no Japão, quando este casal estava aparentemente brincando e se divertindo e resolveu fazer alguns vídeos. Tudo estava muito normal e ficou assim durante algum tempo. No entanto, no quarto em que o casal estava, havia um armário que no começo estava fechado. E enquanto a garota se olhava no espelho, o rapaz que gravava tudo captou algumas imagens que apenas os mais corajosos vão conseguir ver. Em um primeiro momento, o armário se abriu sem nenhuma explicação, o que fez com que o cameraman tomasse um susto. Então veio o momento de aflição e medo. Veja que primeiro aparece um ser com um rosto assustador parecido com uma boneca. Após, uma criança se arrasta no chão, mas não é uma criança qualquer. O seu sorriso é horripilante e seu rosto pálido fora do normal. Lembre-se de revisar o seu armário hoje à noite, antes de dormir. O youtuber Cringe Parkour estava andando pela rua quando pensou ter ouvido uma espécie de grito vindo de um cano de esgoto. Ele para próximo ao lugar e começa a pensar o que podia fazer, até que toma coragem e entra no túnel para tentar entender o que estava ocorrendo. Depois de menos de um minuto de caminhada, ele se depara com uma das criaturas mais assustadoras que já viu, com seus olhos brilhantes e o que parecem ser dentes muito afiados. Se prestarmos atenção, parece ser uma espécie de zumbi, porém Cringe viu o monstro frente a frente e descreveu como sendo uma bruxa, e disse que o cheiro que exalava por todo lugar era de algo queimado e enxofre. Além disso, só os gritos do ser já deixam qualquer um com medo, sendo perturbador e aterrorizante. Tudo isso fez com que o homem corresse rapidamente para fora dali. Desde então, o criador de conteúdo nunca mais passou por aquelas bandas, mesmo grande parte dos seus inscritos insistindo para ele retornar. Pois é, acho que os fãs desse cara não devem gostar muito dele. Claro que tudo pode ser uma montagem, porém se olharmos o seu canal, o jovem posta coisas aleatórias como games, vlogs falando sobre sua vida e não aparenta ter nenhuma noção de montagem de vídeo ou efeitos especiais. Será que ele realmente viu um ser sobrenatural? Você decide. É muito comum vermos pessoas gravando vídeos enquanto demonstram alguma habilidade que possuem, como foi o caso desse garoto que estava sendo filmado enquanto fazia embaixadinhas. Ele e seu amigo estavam na rua, era um momento de diversão enquanto eles gravavam tudo o que estava acontecendo. Aparentemente nada de anormal poderia acontecer. No entanto, enquanto um dos garotos mandava ver com a bola de futebol, algo estranho aparece no fundo. Conseguiu ver? Aparece uma mulher esquisita com um corpo alongado que não poderia ser humana. Rapidamente esse suposto fantasma some e depois de alguns instantes ele reaparece ao lado do cameraman. Informações indicam que essa possível fantasma seria a irmã falecida do jovem que está gravando tudo e que ela estaria o assombrando. Mas será que realmente se trata de um fantasma ou apenas algum efeito de edição para tornar o vídeo mais atraente? Quem passa próximo a essa casa amarela em Essex, no Reino Unido, jamais imagina os segredos que estão guardados dentro das suas paredes e por tudo que ela já passou.
O prédio foi utilizado como uma prisão para mulheres que eram acusadas de bruxaria durante o século XVI. Chamada de A Gaiola, o local ficou ainda mais conhecido após um suposto vídeo paranormal circular na internet. Nas imagens, podemos ver um grupo de amigos que resolve ver se realmente existe algum espírito ou fantasma das bruxas que ficavam aprisionadas ali. Para isso, eles tiveram a ideia de fazer uma espécie de ritual de invocação, que estava sendo gravado. Durante parte do processo, algo muito incomum chamou a atenção de um dos jovens que monitoravam as imagens. O fato de que o rosto de uma das garotas que participava do ritual mudou completamente. Seu nariz aumentou, sua boca ficou mais larga e seus olhos ficaram completamente pretos. Após todo o teste ser finalizado, eles foram verificar como ela estava e perceberam algumas marcas vermelhas nas suas costas. Além disso, a jovem revelou que desde aquele dia começou a ter diversos pesadelos muito estranhos enquanto dormia. Será que realmente aconteceu algo paranormal naquela antiga prisão? Ou foram apenas alguns efeitos de luz que fizeram isso? Bom, você decide. Em um metrô da cidade de Monterrey, no México, um fato deixou os funcionários da estação com os cabelos em pé. No meio da madrugada, já com o local vazio, vigias que faziam a segurança do local escutaram um barulho esquisito que parecia um grito de criança. Todos pensaram que alguém poderia ter se perdido e ficado lá dentro mesmo depois das entradas serem fechadas, e imediatamente começaram a procurar pelos corredores da estação. A princípio, parecia que a criança gritava por seus pais e os trabalhadores passaram a seguir a voz que era muito alta, para tentar encontrá-lo. Mas sempre que iam chegando perto do lugar, a voz parava e começava a ecoar em outra parte da estação. Dá só uma escutada nos gritos. Mano, se eu trabalhasse nesse lugar, eu já ia indo imprimir um currículo no primeiro berro. E apesar da mobilização dos funcionários, a tal criança nunca foi encontrada. Os caras reviraram todo o lugar do metrô e inclusive olharam nas câmeras de segurança, mas a criança, ou seja lá o que estava gritando naquela noite, nunca foi achada ou vista por ninguém. Depois desse episódio, começaram a imaginar que o lugar estava mal assombrado, pois nunca tiveram nenhuma explicação sobre quem estava se esguelando por lá naquela noite. Se não tivesse gravado, falariam que eles estavam ficando doidos. Este homem tem um canal no YouTube e resolveu visitar um cemitério durante a madrugada. Ele acreditava que aquela seria apenas mais uma de suas investigações normais, porém, enquanto andava pelo lugar, percebeu que dentro de uma tumba existia uma pessoa sentada. Mas quem era? O que fazia ali imóvel às 3h30 da madrugada? Quando deu um zoom em sua câmera, percebeu que parecia ser uma senhora. O YouTube deu a volta para chegar até o lugar, mas quando colocou a sua lanterna lá dentro, tudo que encontrou foi a cadeira vazia. Após não achar ninguém dentro daquela sala, ele seguiu a sua busca por eventos paranormais, mas em meio à sua caminhada no cemitério, ele percebeu que a senhora havia reaparecido sentada em frente a outros túmulos. Vale ressaltar que seria humanamente impossível para uma senhora caminhar mais de 100 metros em tão pouco tempo. Como ela teria chegado ali? O investigador tentou se comunicar e perguntar se estava precisando de alguma coisa, mas a única resposta que recebeu foi um olhar muito assustador. O homem diz que sentiu que aquela velha mulher não seria desse mundo e resolveu voltar para sua casa. Acontecimentos paranormais estão por todos os lados. Em alguns casos, estas experiências são completamente inexplicáveis e rodeadas de um grande mistério, como nessas imagens que vamos te mostrar. Um rapaz estava parado em frente a um prédio, no entanto, rapidamente uma força como de um furacão parece puxá-lo para o chão, como esta câmera de segurança conseguiu gravar. Outro homem que estava por perto tentou ajudá-lo, mas saiu rapidamente correndo e fugindo daquilo. É muito estranho, pois se realmente fosse um furacão, não ocorreria em apenas um ponto específico. É como se uma força ou algo que não podemos ver arrastasse o rapaz.
Depois de alguns segundos, outro homem se aproximou para ver o que estava acontecendo ali, mas saiu correndo rapidamente ao ver algo sendo arremessado na sua direção. Sim, esse era um homem que foi puxado inexplicavelmente. Mas o que teria tanta força para fazer algo desse jeito? Com certeza nenhum humano. Achou tudo muito bizarro? Não para por aí. Um homem vestido completamente de preto e com chapéu escondendo seu rosto parece surgir do meio das sombras. Note que em meio a tanto nervosismo ele aparece andando tranquilamente como se nada tivesse acontecido. Será que ele foi o responsável por essas imagens que vimos e por este fenômeno paranormal? Como explicar o que foi gravado nesse dia? Por sorte, o homem que aparece no vídeo não teve nenhum ferimento e até hoje não sabe explicar o que aconteceu. Existem diversas pessoas que trabalham caçando fantasmas e entrando em locais onde existe a suspeita da existência desses espíritos. Este homem, por exemplo, é um deles, mas tudo mudou depois dessa gravação. Este, sem dúvida, é um dos piores e mais assustadores de todos os casos que irei mostrar. Ele foi chamado pelos donos desse teatro para verificar alguns acontecimentos paranormais que haviam acontecido ali. No começo, tudo estava indo bem. Depois de posicionar sua segunda câmera, ele sentou em uma das fileiras e começou a falar uma série de coisas, até que algo muito estranho aconteceu. As imagens mostram claramente um dos bancos que estava fechado se abrindo de forma muito rápida, fazendo com que esse caça-fantasma se assustasse. Bom, mas não parou por aí. As horas foram passando e ele foi cada vez mais se aventurando pelo teatro mal assombrado, até que chegou em um corredor com algumas portas. Ele esperou algum tempo até tudo ficar mais calmo, abriu uma porta e começou a verificar e gritar para ver se recebia alguma resposta do além. Na primeira porta o resultado foi satisfatório, nada. Entretanto, este foi o último momento em que tudo ficou calmo. Assim que ele se dirigiu para a segunda porta, ela se abre de forma repentina e algo muito assustador aparece, como você pode ver nas imagens dentro desse armário. If anybody's in there messing with me, I'm gonna kick your ass. O homem se afastou, recuperou o fôlego e voltou para sua aventura. Entrou no armário e nas imagens a seguir, você pode ver o seu rosto com expressões de medo verdadeiro, fugindo de algo que ele nem sequer pode ver, mas que certamente estava lá. Eis a pergunta, será que realmente era um fantasma que estava presente naquele prédio? Ou apenas uma pessoa fazendo uma brincadeira muito má com um homem? Fica aí o questionamento. Ficar sozinho em um ambiente isolado pode ser um verdadeiro problema para pessoas que possuem muito medo que coisas anormais aconteçam. Você provavelmente já ficou sozinho, olhou para o lado e sentiu a estranha sensação de que alguém estava lhe observando ou te chamando de alguma forma, não é mesmo? Mas com toda certeza você nunca passou por um caso tão paranormal quanto essa garota. Ela estava cumprindo com seu horário de trabalho em um escritório vazio. Para quem não tem medo, seria apenas um dia normal. No entanto, algo muito estranho começou a acontecer. Sem motivo nenhum, uma cadeira se movimenta dentro da sala. Pelas imagens, você pode ver que não existe qualquer pessoa ou que não se trata de um movimento por conta de rajadas de vento. Parece que existe alguém mexendo a cadeira de forma aleatória. Apenas por esse fato, muitas pessoas podem ficar com medo, mas você ainda não viu nada. Depois da cadeira se movimentar, a mulher percebeu que algo estranho estava acontecendo ao seu redor. Afinal, ela estava sozinha. Em um certo momento, uma garrafa que estava na mesa cai. Ela se levanta, junta a garrafa e volta ao trabalho. Sentada em seu computador, ela vivenciou uma situação que certamente vai lhe marcar para sempre. A sua cadeira foi puxada para trás, como você pode ver nesse vídeo da câmera de segurança do local. Depois de passar por essa experiência paranormal e sem nenhuma explicação, a mulher pegou as suas coisas e saiu rapidamente do escritório, que estava completamente vazio. Assim como a maior parte desses casos, não existe nenhuma explicação. O que muitas pessoas acreditam é na existência de um possível fantasma. O vídeo em questão viralizou na internet, mas será verdadeiro? Você decide.
Alguns turistas estavam passeando pela capital da Ucrânia quando perceberam uma estranha movimentação na parte de baixo de uma ponte existente na cidade e começaram a gravar as imagens que você está vendo. Em um primeiro momento, o que estamos vendo parece ser uma pessoa se agarrando e andando pela parte inferior dessa construção, mas nenhum ser humano conseguiria se manter por tanto tempo de cabeça para baixo em uma altura tão grande. Nenhuma explicação foi dada pelas autoridades do local sobre o que seria isso, se era um animal ou algo do tipo. A única coisa que sabemos é que minutos depois das imagens serem gravadas, carros do exército foram vistos se dirigindo até essa ponte. O que será que está acontecendo na Ucrânia? Será que os monstros radioativos de Chernobyl realmente existem por lá? Talvez nunca saberemos. Muitas crianças possuem amigos imaginários para lhes fazer companhia, e em alguns casos existem religiões que afirmam que estes amigos, na verdade, seriam espíritos que entram em contato com os mais jovens, tendo em vista a mediunidade que muitos pequenos possuem em sua infância. Como nesse caso em que a menina que aparece no vídeo virou colega de um brinquedo da Dora Aventureira, e disse que ela podia inclusive conversar com um objeto de plástico. Em uma noite de brincadeira, a mãe da garotinha resolveu gravá-la cantando ao lado da Dora, mas durante o vídeo ela captou algo que nunca mais conseguiria esquecer. Enquanto a pequena estava se divertindo, a sua boneca vira a cabeça rapidamente para a mãe que estava gravando. Sem nenhuma explicação e de uma forma muito assustadora. Imediatamente a mulher pegou o brinquedo e ao checar no compartimento não haviam pilhas. Estas imagens foram gravadas por uma câmera de segurança deste escritório, depois que a mulher que está aparecendo simplesmente sumiu e parou de ir para o trabalho sem dar nenhuma informação, algo que ela nunca havia feito anteriormente. Depois do seu sumiço repentino, os responsáveis pelo lugar foram verificar nas câmeras se algo estranho havia acontecido. Quando estavam checando as imagens do último dia em que ela apareceu para trabalhar, eles perceberam que momentos antes de tudo acontecer, um homem de terno preto apareceu e começou a falar alguma coisa com a mulher. Repare que ele tem um aspecto bem bizarro. A moça do nada se levanta e acompanha esse estranho homem. Depois daí nunca mais ela foi vista ou achada pela polícia. Como alguém desaparece sem deixar pistas? Quem era esse cara misterioso? Há uma lenda de que existam os Homens de Preto, que são agentes secretos encarregados de resolverem assuntos referentes a alienígenas. Em vários lugares do mundo, eles já foram flagrados. Sempre são carecas, altos e usam terno escuro. Ninguém sabe suas identidades, é como se eles não existissem. Esse homem é o principal suspeito, porém nunca conseguiram achá-lo, e ele se encaixa perfeitamente na descrição dos infames Men in Black.